Meus queridos amigos, estou aqui de volta e eu vou conversar com vocês sobre Uma Força Medonha. Há um outro título também, é Aquela Força Medonha, do C.S. Lewis. Esse aqui é o terceiro livro da sequência que nós temos, né, entre Além do Planeta Silencioso, Perelandra e agora Uma Força Medonha, finalizando então a trilogia cósmica. Já falei em vídeos anteriores que a trilogia cósmica é fruto de uma aposta que C.S. Lewis teve com J.R.R. Tolkien, né? Se desse um lado da moeda, não vou lembrar qual, um tinha que fazer uma ficção científica, uma viagem espacial, e o outro tinha que fazer sobre viagem no tempo. Veio a calhar de, para C.S. Lewis, cair viagem espacial. Então nós temos aqui a trilogia cósmica. Para J.R.R. Tolkien, ficou a viagem no tempo. Ele deu uma roubada no argumento, dizendo que o Hobbit, seu legendário Senhor dos Anéis, é uma viagem no tempo. Não vamos questionar isso, né? Mas Lewis cumpriu a sua parte, né? Eu, pessoalmente, digo que Tolkien ali deu uma puxada bem pesada mesmo, tá? Em se falando de Uma Força Medonha, esse livro aqui ele foi publicado em 1945. E até aqui, vamos, na parte de trás, a gente vai ver que esse livro foi escrito ali com acontecimentos anteriores à Segunda Guerra, né? Ele foi publicado depois, né? No ano que foi finalizada, mas sempre com fatos concomitantes sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Ali. Então, você vai ler e você vai ver artefatos da realidade aqui. E Lewis era muito bom de fazer isso, até criticado muitas vezes por alegorias, né? Ele vai usar muito aqui. Então, aqui eu vou ter uma sequência da trama do professor Ransom após voltar de Perelandra e até uma certa parte do livro, até a página 185, mas para ser mais exato, eu vou ter muito mistério em saber qual a relação desse livro aqui com os demais, tá? Porque eu não tenho uma sequência imediata. Eu vou ter aqui um casal, e aí Lewis vai alternar um capítulo, um tópico e outro entre o Mark e a Jane. Isso falando da trama, né? O Mark, ele é esposo da Jane, ele é ali da faculdade, né? Tem a sua bolsa ali. Só que ele começa a ser recrutado para um instituto muito misterioso chamado INEC, né? E a Jane, de certa forma, ela começa a ter uns sonhos e esses seus sonhos começam a acontecer. Então ela começa a ter previsões a respeito de sonhos e um certo grupo de pessoas bem comuns, de professores, de amigos da faculdade, de empregados, né? Bem comuns, começam a tentar recrutar a Jane. Então, de início, eu já percebi assim que vai ter aqui uma briga entre dois institutos, cada qual buscando o cônjuge para o seu lado. E se a gente for reparar essa capa, ela é um ser de azul, um personagem de vermelho, uma parte sombria que parece a lua e outra parte bem colorida, né, que parece aqui Perelandra ou até mesmo Malacandra, né, que é Marte, né? Mas enfim, é um lugar bem vivo, né? Então a capa ela entrega algumas coisas e aqui pela capa eu vou tentar entender aqui que é uma briga, né? Com duas frontes de dois lados, luz e trevas, bem e mal, talvez. Só que à medida que a gente vai lendo, a gente vai percebendo que o Mark ele tem os seus problemas pessoais, ele de pessoa, né, de caráter. Ele é um esposo não muito bom. Ele pensa que ele está sendo recrutado pelos seus
talentos, e a gente vai descobrir ali, isso é um pequeno spoiler, que não é bem assim. Ele está sendo recrutado para que se cheguem até a sua esposa, né? Então esse INEC, esse instituto ali, ele vai ter uma galera mais sombria, um pessoal de mais nome, um pessoal que tem mais influência na política, na mídia, na polícia, né, na força policial. E aí, assim, o pessoal do mal, né? A gente sabe que geralmente esse pessoal é mais do mal do que o empregado, do que o professor e tudo mais. Então, eles vai colocar umas pitadas aqui de visão mesmo, tá? Da sua visão pessoal das coisas. E enquanto que o pessoal lá do Palácio Sainte-Anne, que é onde fica a galera ali que tá tentando recrutar a Jane, é um pessoal assim bondoso, cheio de ideias também. Tem um personagem aqui muito bom chamado o Sr. McPhee, que para mim ele foi ali um alívio cômico em muitas partes, e também aquela voz da razão, aquele cético, e ele é descrito exatamente como isso. Ele é um cético mesmo. A função dele na organização é ser o setor cético da coisa, para acho que criar um equilíbrio ali entre pessoas de tanta fé. Eu já entrego isso, que essa galera que vai ali buscar a Jane para si é uma pessoa mais crente, né? Uma pessoa mais de fé, um pessoal que acredita mais no cristianismo. E aí a gente vê, claro, a identidade de Lewis aqui, que ele não vai sair em nenhum momento de seus escritos de seu cristianismo. E que ele vai demonstrar para a gente não só artifícios ambientados na Segunda Guerra, como também uma guerra intergaláctica que remete alegoricamente à guerra do bem e do mal, que o que o cristianismo, né, anuncia desde sempre, em que houve um ser que foi corrompido, e esse ser agora quer corromper a toda a humanidade. E aí agora a gente finalmente encontra a ligação, né, a partir dos livros anteriores, e a gente percebe que isso aqui é uma teoria, é uma sequência, desculpa, imediata do livro de Perelandra, né, do segundo livro. Apesar de ser uma viagem espacial, a gente explorou isso no primeiro e no segundo filme, indo a Marte, indo a Vênus, mas esse livro aqui acontece na Terra. E claro, a viagem espacial nesse livro está entre o pessoal dos outros planetas vindo até a Terra e fazendo ali toda a sua participação nessa luta fenomenal, essa batalha, né, lendária. Um adendo também é que esse livro aqui, em alguns pontos, Lewis vai destacar. Lewis é muito bom de fazer isso, de pegar mitos humanos e torná-los fazer ligação com o cristianismo. E ele vai fazer isso aqui com o mito do rei Arthur, né? O rei de Logres ali. E ele vai dizer em certo momento que a Inglaterra, ela desde a fundação de sua história, uma Logres e uma Britânia, né? E a força medonha é exatamente essa Britânia que sempre está tentando se levantar e dominar e corromper e fazer sempre o mal, né, sob a ótica cristã. Mas Logres é o povo de Arthur, né, é o povo de Merlin, o mago. E então, gente, Merlin vai aparecer aqui, tá? Então, para quem gosta do conto do rei Arthur, aqui vai estar recheado de referência, vai estar recheado de personagens e de ligação também. Até eu posso dizer que é uma releitura de um conto, assim como até que tenhamos Rostos, lá do conto de Psique e Eros. Aqui a gente vai ter uma pequena releitura, incluída também, do conto de Arthur, do rei Arthur e o mago Merlin, né, que é conhecido ali do conto. Sinceramente, o melhor livro da sequência, da série inteira. Ele começa um pouquinho lento, mas com temas ali que conversam com a moral e
também com a ficção, que é sobre isso que se trata, ficção científica, viagem espacial, mas a partir ali de um texto do livro, ele pega um ritmo que você não quer mais parar de lê-lo. Então, meus amigos, é mais uma vez Lewis mostrando-se, né, o autor que ele era e deixou uma obra espetacular para a gente. A trilogia cósmica, para mim, ele ganha um espaço, assim, tanto quanto as Crônicas de Nárnia ganhou, só que as Crônicas de Nárnia é um conto infantil, é para criança, e isso aqui ele escreveu para adultos, né? Então, para a gente que é adulto, é uma excelente alternativa a Crônicas de Nárnia, né? Não que a gente não possa ler Crônicas de Nárnia, é um livro, é uma saga maravilhosa, eu li depois de grande, mas em se tratando de a trilogia cósmica, ele tem uma linguagem muito mais entendida por nós, né? Então, a linguagem dele sobe de nível com uma linguagem mais adulta e mais madura, e é perceptível que a gente possa conversar melhor com o autor, já que ele não era uma criança, né? Então a nossa conversa com ele fica ainda mais entendida. Meus queridos amigos, muito obrigado por assistir o vídeo. Eu espero que eu tenha gerado interesse em você ler. Eu não vou falar muito mais do livro não, porque a ideia é que você leia mesmo, tá? Então compartilhe, curta, comente. Se você já leu, diga o que você achou, que pontos positivos e negativos. Todo livro tem pontos positivos e negativos, menos os miseráveis. Os miseráveis não tem nenhum ponto negativo, tá? Tudo positivo. Então é isso aí, meus amigos. Vou ficando por aqui. Muito obrigado e até breve.